Meus amigos, bem-vindos de volta. No vídeo anterior, analisamos unidades específicas dos fuzileiros navais russos desde o início, passando pela Guerra Fria até a invasão da Ucrânia. Notícia urgente, não muito bom. Neste vídeo seguimos com isso. Temos várias unidades para vocês e vamos discutir o futuro delas. Putin sinalizou que planeja que as unidades de fuzileiros navais russos deixem de atuar como infantaria de assalto comum, como na Ucrânia, e passem a ser usadas, por exemplo, para conquistar o Ártico. Vamos começar pela 336ª Brigada de Fuzileiros Navais da Guarda. Na frota do Báltico está a 336ª Brigada de Infantaria de Fuzileiros Navais da Guarda em Baltiysk, Kaliningrado Oblast. Essa unidade usa um golfinho como mascote. Não é exatamente como um urso polar ou um tigre, mas não estou julgando. As origens da 336ª remontam à Segunda Guerra Mundial, quando o 347º Regimento de Infantaria da 308ª Divisão de Infantaria foi formado, recrutando soldados da Escola de Infantaria de Omsk e das regiões de Omsk, Krai de Altai e República de Altai. O regimento participou de seu primeiro combate significativo na frente de Stalingrado, onde recebeu a Ordem da Bandeira Vermelha por suas ações valentes. Depois participou da contraofensiva que mudaria o rumo da guerra, sendo posteriormente transferido para a frente de Kalinin. Após a guerra, o regimento foi enviado para Minsk, onde passou a fazer parte da 120ª Divisão de Guardas. Em 1957, foi reorganizado como Divisão de Assalto Motorizada. Mas só em 1963 que a identidade do regimento realmente mudaria, quando foi transformado no 336º Regimento Independente de Fuzileiros Navais e transferido para Baltiysk. Com as mudanças estratégicas da União Soviética, o 336º tornou-se central nos fuzileiros navais soviéticos e depois foi renomeado para a 336ª Brigada de Fuzileiros Navais da Guarda. Em 1979, a próxima grande experiência de combate da brigada veio durante a Primeira Guerra da Chechênia. Em janeiro de 1995, o 877º Batalhão da Brigada capturou o Palácio Presidencial Checheno em Grozny. Avançando para 2015, o 879, o batalhão parte da 336ª, a brigada acabou sendo enviado para a Síria. Como parte do envolvimento militar da Rússia na Guerra Civil Síria, a brigada participou de várias operações importantes. No início de 2022, a frota do Báltico enviou 3 de seus 4 destroyers, classe Ropusha, com fuzileiros navais para o Mar Negro. O desembarque naval para Mykolaiv e Odessa foi cancelado e as unidades foram transferidas para sitiar Mariupol. O papel da brigada nos frontes sul e leste da guerra foi marcado por combates ferozes e perdas significativas. Em apenas alguns meses de conflito, a brigada perdeu 40 soldados, incluindo seu chefe de Estado-Maior e o subcomandante. Meus amigos, vocês estão comigo há quase 4 anos agora. Vimos que unidos podemos fazer a diferença nesta guerra. Podemos ajudar os ucranianos. E vocês realmente os ajudaram. Vocês doaram. Não foi uma nem duas, mas 8 vezes. Viajei à Ucrânia para entregar caminhões e drones comprados por vocês às unidades ucranianas. Esses caminhões e drones salvaram diretamente a vida de soldados ucranianos. Soldados que puderam viver mais um dia, lutar mais um dia por suas casas e famílias. Aqui no YouTube, eu não pude contar toda a história para vocês, a verdade sobre o que aconteceu enquanto eu estava na Ucrânia. Fomos frequentemente atacados por drones e mísseis russos. Inúmeras vezes eu senti o medo da morte. E inúmeras vezes prometi a mim mesmo que não vou parar por medo. Na minha última missão na Ucrânia, minha esposa me acompanhou. Passamos nossa lua de mel em uma zona de guerra na Ucrânia. Foi a melhor lua de mel que alguém poderia esperar. Aqui você a vê atirando com o Grupo Alfa da Serviço de Segurança da Ucrânia, as melhores forças especiais da Ucrânia. Sabemos que a frota russa do Mar Negro foi derrotada. O exército ucraniano tem se esforçado para torná-la uma das maiores frotas de submarinos do mundo. Se é que você me entende, os fuzileiros navais da frota do Mar Negro também não foram muito melhores. Baseada em Sebastopol, a 810ª Brigada de Infantaria Naval de Guarda Separada, que nome longo. Essa brigada é uma das unidades militares mais experientes em combate da Rússia, mas também uma das mais destruídas.
a história da 810ª Brigada remonta a 1967, quando a União Soviética transformou o 810º Regimento de Infantaria Naval separado em Sebastopol. Durante a Guerra Fria, a Marinha Soviética precisava de uma força robusta para operações anfíbias no Mar Negro. Inicialmente um regimento, a unidade logo ganhou importância e tamanho. Em 1979, ela foi reestruturada em uma brigada completa, encarregada de proteger os interesses soviéticos e projetar poder no Mediterrâneo e além. Durante toda a Guerra Fria, a brigada participou de inúmeras missões, incluindo destacamentos para o Egito, Síria e Mar Cáspio. Ela se destacou em operações anfíbias e era considerada a ponta de lança da estratégia naval soviética. Após o colapso da União Soviética, a brigada se viu no centro de uma turbulência política. Estacionada na Crimeia, tornou-se peça-chave na disputa Rússia-Ucrânia, principalmente durante o golpe de 1991 e conflitos étnicos dos anos 1990. Um dos capítulos mais controversos da história da brigada ocorreu no Azerbaijão em janeiro de 1990. Desdobrada sob as ordens do governo soviético, a brigada fez parte da repressão militar contra os nacionalistas azerbaijanos que protestavam pela independência. Em vez de manter a paz, a unidade atuou na imposição da lei marcial, com relatos de repressões violentas e mais de 100 civis mortos. Essa operação, chamada Janeiro Negro, resultou em ampla condenação. Muitos soldados, inclusive da 810ª depois, demonstraram desilusão com a missão, sentindo que haviam sido enviados para esmagar as aspirações do povo azeri por autodeterminação. Essa missão deixou uma profunda impressão no comandante ucraniano do 880, o Batalhão da Brigada, Major Vitaly Rozhmanov. Por isso, em 1992, Rozhmanov e o 880, o batalhão, juraram lealdade à Ucrânia recém-independente. Esses soldados criaram a primeira unidade de fuzileiros ucraniana, o primeiro batalhão naval independente, atualmente integrado à 36ª Brigada Naval Independente. A 810ª Brigada atuou no conflito georgiano-abecásio e na Segunda Guerra da Chechênia. A 810ª foi a única brigada de fuzileiros navais a atacar a Geórgia em 2008. 2 batalhões da brigada desembarcaram na costa da Abecásia no terceiro dia da guerra. A partir dali, avançaram com a 76ª Divisão Aerotransportada da Guarda, a 7ª e a 20ª Divisões de Assalto Motorizada da Guarda para o interior da Geórgia. Em meados da década de 2010, a 810ª Brigada se viu mais uma vez em guerra. Desdobrada na Síria durante a intervenção russa, a brigada foi essencial na proteção da base aérea de Khmeimim. Por sua atuação na Síria, a brigada foi condecorada com a prestigiosa Ordem de Zhukov. Mas o maior desafio da brigada ainda estava por vir. Em fevereiro de 2022, a brigada foi lançada no centro da invasão russa à Ucrânia. A 810ª Brigada foi crucial no cerco de Mariupol, enfrentando combates intensos, especialmente na batalha pela usina Azovstal. A brigada teve grandes perdas em Mariupol, com mais de 40 mortos confirmados, incluindo o comandante Coronel Alexei Sharov. Apesar desses reveses, a brigada foi reconstruída com reforços vindos dos marinheiros do que era, na época, o mais novo submarino russo, o cruzador Moskva. Durante 2023 e 2024, a brigada enfrentou desafios contínuos. Ela foi enviada primeiro para Kherson e depois para a região de Kursk, onde encontrou forte resistência das forças ucranianas. Diante dessas derrotas repetidas, o 177º Regimento de Fuzileiros Navais foi reconstruído várias vezes. Por fim, temos a menor frota da Marinha Russa. Diferente das demais, a flotilha do Cáspio protege o Mar Cáspio, maior lago do mundo, e não o mar em si. O 177º Regimento de Fuzileiros Navais é o menor e mais novo dos fuzileiros. O regimento tem suas origens no 414º Batalhão de Fuzileiros Navais Separado, criado em agosto de 1999 durante a Guerra da Daguestão. Formados a partir de unidades de diferentes frotas navais, esses fuzileiros foram rapidamente enviados para o combate depois, atuando perto da Chechênia.
Com o crescente envolvimento militar da Rússia no exterior, o legado do regimento continuou na Síria. Desde 23 de fevereiro de 2016, fuzileiros navais do Cáspio passaram a proteger a estratégica base aérea de Khmeimim, assegurando a presença militar russa na região. Um novo capítulo começou em 26 de novembro de 2018. O 177º Regimento de Fuzileiros Navais foi oficialmente formado na cidade de Kaspisk, no Daguestão. No início da invasão de 2022, o regimento lutou no Oblast de Donetsk, capturando Volnovakha e cercando Mariupol. Na primavera de 2023, o regimento esteve profundamente envolvido na invasão russa em grande escala à Ucrânia, lutando na região de Zaporizhia. Relatórios apontaram grandes perdas diante da forte resistência ucraniana. Mais tarde lutou contra os fuzileiros navais ucranianos no Oblast de Kherson. Atualmente combate com outras unidades de fuzileiros navais em Bakrovsk. Então, como a guerra na Ucrânia afetou as forças navais russas? Nas primeiras semanas da invasão de 2022, batalhões dos fuzileiros navais russos aguardaram em navios de desembarque no Mar Negro. Forças desembarcaram perto de Mariupol, mas o ataque principal a Odessa não ocorreu. As forças russas não passaram de Mykolaiv, então os fuzileiros navais não foram acionados. Isso foi há 3 anos. Um plano tão imprudente não deve se repetir. A Rússia não controla o Mar Negro. Colocar um batalhão de fuzileiros navais em um navio de desembarque só pouparia o salário dos coveiros. Para entender como os fuzileiros navais farão desembarques no futuro, devemos observar as batalhas na Ilha das Cobras, plataformas de petróleo e, mais recentemente, os combates no Dnipro, nas oblasts de Khrushchev. São todas equipes pequenas e especializadas, movendo-se rápido e silenciosamente. Isso é muito importante na Ucrânia. Ande rápido sem chamar atenção. A próxima década da guerra anfíbia será mais móvel, furtiva e imprevisível. Isso ocorre quando os fuzileiros navais russos atuam em sua função real. Sério, a Rússia não utiliza seus fuzileiros navais como tal. O alto comando militar da Rússia tem aprimorado sua habilidade de lançar unidades mal treinadas contra linhas defensivas. Para certos trabalhos, é essencial ter pessoas que saibam o que estão fazendo. É aí que a Rússia utiliza seus fuzileiros navais e unidades Vedev, que não foram criadas para isso, mas que pelo menos são confiáveis. A infantaria naval russa participou das batalhas mais intensas da guerra, porque são as unidades em que o comando russo pode confiar para cumprir sua missão. Para saber qual frente mais preocupa o comando russo, observe onde estão os fuzileiros navais. No entanto, isso também é um grande problema para a Rússia. Essas unidades chegaram com muitos oficiais experientes e sargentos de conflitos anteriores e depois foram despedaçadas repetidas vezes. Claro, os que sobrevivem ficam extremamente experientes, mas a maioria não sobrevive. À medida que os soldados com experiência naval de verdade vão sendo mortos, os novos não terão o treinamento de infantaria naval. No futuro, a Rússia quer criar uma força de fuzileiros navais muitas vezes maior do que a atual. Eles podem achar gente suficiente, mas será só mais uma parte do exército, não uma unidade de fuzileiros navais. Força especial, não força de especialistas. Você poderia até chamá-la de uma força muito especial. Então, o que espera o futuro da infantaria naval russa? Os fuzileiros navais russos serão fundamentais na ampliação das forças armadas do país. Está planejado que todas as 5 brigadas atuais serão transformadas em divisões. Isso faria com que cada uma fosse 4 vezes maior do que hoje. Unidades de forças especiais como os fuzileiros navais tiveram muitas baixas na Ucrânia, mas também ganharam muita experiência. Imagino essas novas unidades com oficiais experientes, veteranos da guerra da Ucrânia. No entanto, se eles quiserem aumentar o tamanho de forma tão dramática, vão precisar baixar os padrões para as pessoas que recrutam. Se a guerra na Ucrânia terminar em condições favoráveis para a Rússia, o papel da infantaria naval russa provavelmente será enorme. Antes da invasão de 2022, Putin estava planejando dar aos seus fuzileiros navais uma nova camada de tinta, se me permitem dizer, com cores ao estilo americano. Isso significaria serem reforçados com mais blindados e assumirem seu lugar como força expedicionária da Rússia para uma série de missões militares e políticas. Consigo imaginar um futuro em que a Rússia envie seus fuzileiros navais para países como Sudão, Líbia ou Madagascar. Os fuzileiros navais russos podem futuramente aparecer em várias ilhas dos mares Ártico e Báltico.
A OTAN está atualmente em uma situação um tanto instável e posicionar tropas em uma dessas pequenas ilhas desabitadas pode ser exatamente o movimento necessário para dividir a aliança. Alguns analistas disseram que Narva pode ser atacada por forças russas para testar a disposição da nossa aliança em defendê-la. E se eles só desembarcassem fuzileiros navais em uma ilha como Uktil, lá não tem nada. Claro, tomar alguns hectares de cocô de pássaro não seria exatamente uma grande vitória russa. Mas os países da OTAN têm vontade de retomar isso? A Rússia planeja fortalecer seus fuzileiros navais para, futuramente, tentar controlar ilhas do Mar Báltico como Gotland e Ålands. Se conseguirem fazer isso, os bálticos ficariam isolados de apoio marítimo e aéreo. Com o derretimento do Ártico, não devemos esquecer dessas áreas também. Não é coincidência que a Rússia seja chamada de maior posto de gasolina do mundo, pois adora extrair recursos naturais. 20% do seu produto interno bruto é gerado no Ártico. Então, a Rússia tem muito interesse em assumir o controle do Ártico. Fuzileiros navais da Frota do Norte treinam para essas missões. Fuzileiros navais russos já praticaram tomar plataformas de petróleo no Mar Negro. Então, isso pode muito bem ser o próximo passo na guerra secreta que eles já estão conduzindo na Europa. E se algum dia quisessem ter um controle mais firme sobre o Ártico, eles poderiam desembarcar fuzileiros navais nas ilhas de Svalbard. Essas ilhas foram desmilitarizadas pelo tratado entre a Noruega e a Rússia. A Rússia tentou várias vezes ampliar sua influência lá. A Rússia se beneficia por poder instalar minas e trazer trabalhadores, que formam boa parte da sua população. Conclusão. Quando Pedro o Grande estabeleceu as primeiras unidades de infantaria naval russa, isso fazia parte do seu plano de transformar a Rússia em um país europeu. Mais de 3 séculos depois, eles são, por meio de suas ações brutais, um lembrete de que a Rússia, na verdade, não é um país europeu. A infantaria naval russa, que antes era concebida como uma força especializada para guerra anfíbia e operações expedicionárias rápidas, acabou sendo lançada no moedor de carne de um combate terrestre prolongado na Ucrânia. Em vez de invadir praias ou realizar ataques ousados na costa, essas tropas de elite têm sido frequentemente usadas como infantaria de choque, sofrendo perdas devastadoras em ofensivas extenuantes, longe do mar. Unidades como a 155ª e a 40ª Brigadas de Fuzileiros Navais, antes símbolos do prestígio militar russo, foram várias vezes dizimadas e reconstruídas, muitas vezes com recrutas pouco treinados ou idosos. Apesar disso, a liderança russa continua apostando na reputação e na experiência de combate dos fuzileiros navais, planejando expandir massivamente a força para divisões. Mas a quantidade não compensará a perda do conhecimento institucional e do treinamento de elite que diferenciavam os fuzileiros navais. Quanto mais a Rússia os trata como infantaria comum, mais eles se afastam de seu propósito original. Olhando para o futuro, o destino da infantaria naval pode não estar nas estepes da Ucrânia, mas nas fronteiras geladas do Ártico, nas ilhas do Báltico ou em pontos estratégicos ricos em recursos na África. Porém, para cumprirem esse papel, depende da Rússia reconstruí-los com qualidade e quantidade. Caso contrário, os boinas pretas seguirão como uma sombra do que foram, elites só no nome. Esse foi o meu resumo sobre as unidades específicas da infantaria naval russa, sua história e seu possível futuro. Atualmente, eles foram desgastados na Ucrânia, mas cabe à Rússia decidir o que fará com eles no futuro. Obrigado por assistirem, amigos. Inscrevam-se no canal, tornem-se membros e até o próximo vídeo. Glória à Ucrânia e tchau!